Mas o interessante é que quando nós começamos a tratar diabetes há quase 40 anos atrás, a gente usava esse outro aparelho aqui. Veja o peso dele. É um aparelho que é ligado na luz, na corrente alternada, na parede, e tem que esquentar durante 20 a 30 minutos para depois... Parece um tape, Segredo? Parece, né? Um rádio amador, é. Esse, há 30, 40 anos atrás, era o único que tinha na cidade. Inclusive, quando eu era chamado de madrugada, eu tinha que levar esse aparelho, ligar, esperar ficar esquentar. Que é a mesma função, a mesma função desse. aqui. Mas depois de uns 10 ou 15 anos, surgiu um aparelho mais moderno, que foi esse aqui, que também é uma peça de museu. Olha e eu fiquei só. muito feliz, porque olha que... Parece um comando de Atari esse aqui. Você lembra do Atari? Não parece um comando de Atari? Olha aí. E muito interessante, que eu gostaria de mostrar, é que a gente tinha essa caixinha aqui, onde se guardava seringa de vidro e essa agulha de metal. Essa agulha era fervida cada vez que o indivíduo tomava insulina. Que engraçado, né? Hoje, e essa agulha não era descartável, ela era usada várias vezes porque não se tinha descartável, quer dizer que a ponta dela dá para se imaginar como é que ficava na hora de penetrar na pele, no subcutâneo. Deus meu. E tinha que ferver. Que a medicina e a gente evoluiu. tinha essa latinha aqui para ferver a seringa. Ela era colocada aqui dentro e ia em cima do fogo. É verdade, né? A gente chegava, se você chegasse numa farmácia, num procedimento, você já escutava esse barulhinho dessa latinha aqui, ó, e já não dava um pavor, porque você sabia que vinha injeção por ali. E com essa agulha grossa, que não tinha agulha fina, e de metal, que era usada eternamente, até ela não dar mais condições de uso. Para isso, ela já estava machucando bastante o paciente. Bastante, era muito doloroso. Inclusive, esse aparelho aqui, que você pode armar, olha aqui, puxar aqui, esse é para furar o dedo, para fazer o teste da glicemia nesse aparelho maior. Ah, aqui também tem uma agulha. A gente colocava uma agulha de injeção aí dentro. Entendi. E não tinha regulagem, penetrava quanto saísse para fora a agulha, punha na ponta do dedo e apertava, disparava. Dava um tranco, realmente era um tranco. O paciente via isso aqui, ele assustava realmente. E agora é uma coisinha muito simples. Hoje, inclusive, nós temos umas canetas que vêm com insulina. Eu trouxe algumas canetas para que as pessoas abram para mim, faz favor. Vamos lá. Eu trouxe uma variedade delas, porque tem pessoas que não sabem ainda que existem as canetas que vêm insulina dentro. Quer que eu pegue? Não, é só para dizer que existe um monte no mercado. Ok, quer dizer, são canetas mesmo. E dentro tem insulina, uma agulhinha muito fina na ponta, que a gente regula quantas unidades a gente quer aplicar. Pode. Ah, tá. Aqui você regula. Quer dizer, cada uma tem o seu procedimento, mas existem várias no mercado. Aqui você regula. Olha, a outra regulagem, por exemplo, mas é uma variação. Você pode tirar a tampa que tem o depósito aqui, a gente coloca a insulina, um vidrinho de insulina aí dentro e uma agulhinha na ponta. Regula o tanto que necessita ser usado para medicar o paciente. E ele leva consigo essa caneta no bolso, que é muito cômodo, discreta. Aí, ó, gente. Aí tem onde coloca o frasquinho com a insulina. Muita gente ainda desconhece desses Muita avanços. gente desconhece, por isso que eu gostaria de mostrar como existe tanta variedade de canetas. Olha aí, gente. Umas até muito elegantes, né? Sim, essa daqui, por exemplo, algumas têm estojo para se colocar e as pessoas têm que fazer uso de todo esse equipamento porque isso é muito importante para o diabético. E esse equipamento é caro, doutor Jair? Não é, ele é bastante acessível. Essas insulinas mais modernas, elas são um pouco mais caras, mas elas têm um mecanismo de ação que imita a insulina do corpo humano. Porque quando nós começamos a trabalhar no tempo deste glicosímetro aqui, a gente usava insulina que era tirada do pâncreas de porco, e de boi e vaca. Ok. Então, os matadores seria uma insulina animal? Seria uma insulina animal retirada do pâncreas animal. Okay. Ou era só suína, ou era só bovina, ou era mista. Quando faltava, misturava as duas. Mas elas davam muita reação. Quer dizer, os sintomas pós-medicação eram terríveis? Eram terríveis, elas causavam resistência, inclusive, causavam furos, abaulamentos, depressões na gordura do corpo. O indivíduo tomava na barriga e ficava com os buracos na barriga. E hoje, graças a Deus, e essas insulinas, inclusive a NPH, que é moderna relativamente,
elas têm a desvantagem de ter um pico. Ela não é uma insulina constante. Então, depois de aplicada, ela começa a aumentar no sangue, tem um pico, depois ela começa a acabar. Okay. Isso dificulta o tratamento, porque tem hora que o indivíduo tem muita insulina e tem horas que ele tem pouca insulina. Por isso, existe uma insulina que não tem pico. E ela a gente chama de insulina basal. Basal. Essa não é distribuída pelo SUS, o indivíduo tem que comprar essa insulina. Ela faz uma dosagem constante de insulina no sangue. E existe a última insulina que foi lançada no mercado, que é a ultra rápida, que ela faz efeito imediato, mas também o efeito acaba em 2 horas. É para uma pessoa numa situação realmente de emergência, que está passando muito mal. Ou então, quando ela vai se alimentar. Se ela vai se alimentar, tem um almoço, por exemplo, ela toma a insulina ultra rápida. Ela toma, almoça, essa insulina não deixa o açúcar subir no sangue. E quando está terminando a digestão, a insulina está acabando também. Imita o que faz o pâncreas de uma pessoa que não tem diabetes. Olha, é interessante a gente comentar. Bom, o assunto hoje, para você ver, mais do que nunca é levar informação, porque muito se fala sobre diabetes, muito se fala sobre tireoide, mas na forma prática, o dia a dia, como é que funciona para um paciente que sofre com diabetes, né? Porque é muito sofrido sim e vem aumentando os casos, inclusive em crianças. E até eu queria trocar uma ideia com o senhor, mas nós vamos fazer isso depois do intervalo. Se a alimentação de hoje em dia está interferindo no aparecimento de diabetes. Se tem a ver, se não tem a ver, a pessoa fala assim, imagina, é só genético. Vamos esclarecer um bocadinho isso daí depois do intervalo? Vamos. É? Então vamos. Dr. Jair Tadeu me acompanha aqui no bate-papo. Nós estamos falando sobre diabetes, sobre tireoide, né? E é um assunto que, ó, vai longe ainda. Por isso, fica ligado que a gente vai esclarecer agora a importância da alimentação em todo esse quadro. Quem me acompanha também é o doutor, transformei tio Zé em doutor da cozinha. O senhor viu? Ele é o doutor tio Zé. Já fui promovido. Foi promovido. Aqui é assim, miséria é pouca, é bobagem, a gente já promove todo mundo, tio Zé. Isso é muito bom. E o tio Zé veio com uma ideia maravilhosa. Mostra ali o livrinho, tio Zé, que é a nova edição, volume 2 de um livro de receitas do tio Zé. Ah lá o tio Zé, olha só, esse livrinho tá com quantas receitas aqui? 33. 33, gente, que é o Cozinhando 2 com o tio Zé, tá? Inclusive 33? Isso, 33 receitas novas, incluindo essa da capa, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui no programa, tá? É um lombo trançado recheado. O senhor já imaginou, doutor Jair? Né? Aí assim, com essa coisa gostosa, e o lombo já está no forno, tá? Tio Zé já colocou, a gente já trançou. No YouTube você pode acompanhar tudo. Daqui a pouco eu vou para aí que eu tô sentindo cheiro. Cheirinho tá bom, né? O que o senhor tá aprontando aí? Tô preparando o recheio, né? Parte do recheio, o molho. Ai, que delícia. Mas não faz não. Espera a gente, não, daqui a pouco eu vou aí. Não, só tô preparando o básico para não... Tá bom. Sério, você pode vir tranquila. Oh, meu Deus do céu, coisa boa quando o tio Zé vem, viu? Ele sempre traz alguma coisa lá da horta do sítio dele. Hoje ele trouxe caqui e trouxe doce de abóbora. Abóbora. Ah, eu vou ter que comer um pedacinho, doutor Jair. Doutor Jair, toda vez... Da última vez que ele veio aqui, eu tava grávida. Aí eu falei pra ele assim, ó, doutor Jair, hoje de manhã eu comi uma banana. Ele olhou e falou assim, banana? Que era, quem quer perder peso? Banana! Não vou nem contar o que eu comi hoje. Você pode, né? Ave Maria. Você pode comer, você está bem assim, não tem problema com o peso, né? Ai. De modo que você está liberada para comer o lombo e a banana. E o caqui e o doce de abóbora. Que aliás é muito bom, Agora, né? quem está amamentando, tem uma outra porção também aí, né? De cuidados na alimentação, não é? O maior cuidado seria, além de se alimentar bem, não porque prejudica a qualidade do leite, mas porque pode espoliar a mãe. Então tem que ter uma alimentação bastante equilibrada. Mas outra coisa são a ingestão de alimentos ou de medicamentos que possam sair no leite, né? Que pode ir para a criança. Fora isso, não tem problema nenhum.
Você vê que se uma mãe está mal alimentada, ela pode perder peso, ficar desnutrida, mas o leite continua de qualidade boa para a criança. É que aquela história que um monte de gente... Eu escuto muito isso, viu, gente? Aliás, nós vamos fazer um programa só sobre isso. Vamos marcar, Aline, de novo sobre a história do leite fraco. Que a gente escuta muito isso. Ah, o leite está fraco. E aí você vai até os profissionais, todos os profissionais dizem assim, não existe leite fraco. Existe leite fraco, doutor Jair? Eu acredito que não, a não ser numa fase muito avançada do estado nutricional da mãe, né? De desnutrição. Okay. Mas de uma maneira geral, não. Você vê que em países em que existe muita fome, a mãe pode estar muito desnutrida, mas a criança continua sendo alimentada, né? É um fator importante. E é uma coisa importante para a gente falar no outro dia. Eu estou vivendo várias situações em que naturalmente eu me pego falando assim, puxa vida, olha, se eu estou com essa dúvida aqui, de repente vou convidar um profissional, porque outras pessoas podem estar vivendo o mesmo período que eu, né? E são tão esclarecedores. A gente vai conversando, mas hoje a gente está falando sobre diabetes, que é uma questão importantíssima e que aumentou muito o número de pessoas, os casos de diabetes. O senhor acredita que a alimentação contribui? A alimentação tem a sua contribuição no caso do diabético tipo 2. Basicamente, nós temos o diabetes tipo 1 e o 2. O 1 é o diabético acomete pessoas jovens e o 2 acomete pessoas de mais idade, o adulto. O tipo 1 é uma doença da imunidade, que o indivíduo entra em contato com um vírus, por exemplo, esse vírus é identificado como inimigo, mas o organismo dele produz anticorpos, que ao invés de ser contra o vírus, ele ataca o pâncreas, produtor de insulina. Então, o indivíduo que é diabético do tipo 1, ele tem anticorpos que atacam o próprio pâncreas e o destrói. O pâncreas chega a um ponto de parar a sua produção de insulina. Então, esse não tem nada a ver com alimentação. Mas o tipo 2... Esse é o que vem de herança genética. Esse tem herança genética, mas o tipo 2 também tem o seu fator genético, que é o tipo do adulto. O tipo 1 tem que tomar insulina para se tratar. Já no início, ele tem que tomar suas aplicações de insulina. Quer dizer, não foi causado por uma alimentação equivocada, porque o tipo 1 vem muito em crianças. Jovem, exatamente. Jovens. E aí a pessoa já pode achar que tem a ver com alimentação, e não tem. Não tem. É o próprio organismo que cria essa forma bagunçada de defesa. Agora, a criança pode ter o tipo do adulto também, que é uma coisa rara. Eu, nesses 40 anos de profissão, eu tenho, acho que no máximo, uns 10 casos de diabético jovem com o tipo de diabetes do adulto. Mas isso aí nós não convém nem discutir agora, porque é muito raro. O tipo 2 do adulto é uma doença que, apesar de ter um fator genético, está ligado também à síndrome metabólica. Ah, você vê que não é um assunto tão simples. Pois é. A gente pode dar uma resumida, porque é muito interessante. Mais de 90% dos diabéticos do tipo 2 apresentam a síndrome metabólica, que é o seguinte: 3 das coisas que eu vou falar: barriga grande, obesidade abdominal, triglicéridos acima de 150, o colesterol bom baixo, a glicemia, o açúcar no sangue acima de 110 e a pressão passando de 13 a máxima. Fatores que interferem diretamente. São 5 fatores. Se o indivíduo tiver 3 desses, a gente suspeita que ele tenha síndrome metabólica com resistência à insulina. Essa é a chave do negócio. O pâncreas produz insulina, mas ela não faz efeito. Ok. Esse é o diabético tipo 2 típico. O pâncreas é bom, é um herói, produz muita insulina, mas essa insulina não faz efeito porque ele tem a síndrome metabólica que causa resistência à insulina.